Seja bem-vindo ao Programando Finanças, o canal onde você aprende a programar e a administrar melhor o seu dinheiro. No vídeo de hoje, o assunto é consórcio. Você sabe como funciona o consórcio? Você que já deve estar atrás de um carro novo, uma casa própria, já deve ter ouvido falar dessa palavra. Mas você sabe exatamente como funciona o consórcio? Qual a diferença entre consórcio e financiamento? Afinal, o consórcio ele chega a ser um investimento ou não? Vamos responder essa pergunta e mais outras aqui nesse vídeo. Bom, primeiramente, antes de começar a falar, vocês precisam entender que o consórcio não é um investimento. Apesar de muita gente usar o consórcio como uma forma de investir, o consórcio não é um investimento. O consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas que se unem para comprar um bem comum, seja um carro, seja uma moto, seja um imóvel. Essas pessoas que se reúnem, elas são chamadas de consorciados. Existem empresas que se especializaram em gerenciar esses grupos, em criar esses grupos. Essas empresas são chamadas de administradoras de consórcio. Mas afinal de contas, como que funciona o consórcio, né? E vamos falar do comecinho. Suponhamos que você tem interesse em comprar uma moto, um exemplo, uma moto de 15 mil reais. E o vendedor acaba te oferecendo um consórcio para essa moto. Ele está te oferecendo a entrar num grupo de pessoas que também tem interesse em comprar essa moto. Dependendo do bem que o grupo estiver interessado, o consórcio pode variar um pouco. No caso, eu vou seguir o exemplo da moto, que eu acho que é mais simples e também se aplica em carro e em outros tipos de consórcio. Na loja, o vendedor às vezes oferece você entrar num consórcio. E através de um contrato lá vai estar discriminado toda a regra para você participar desse grupo. Esse contrato é chamado de contrato de adesão. Geralmente nesse contrato de adesão você tem lá a parcela, o valor da parcela, o bem em si e também tem todos os outros custos que são chamadas taxas. E são coisas que você precisa estar de olho nesse contrato, viu? Uma das taxas que geralmente são cobradas é a taxa de administração. Taxa de administração é uma porcentagem cobrada em cima do valor do consórcio. Essa taxa é cobrada pela administradora do consórcio e é como se fosse a remuneração dessa empresa para gerenciar todo aquele montante daquela turma. Temos também a taxa de reserva. A taxa de reserva é uma taxa onde a administradora vai colocar num fundo, esse fundo é chamado de fundo de reserva, que é para cobrir eventuais problemas, seja inadimplência, pessoas saindo do grupo. Caso ocorra algum desses problemas, a administradora usa esse fundo de reserva para cobrir o prejuízo. Lembrando que esse fundo de reserva, no final do contrato, ele tem que ser dividido proporcionalmente entre os participantes do grupo. Temos também uma taxa chamada taxa de adesão. A taxa de adesão é uma taxa onde o representante comercial da administradora do consórcio cobra como se fosse uma comissão. Algumas administradoras de consórcio têm vendedores autônomos que vendem o consórcio delas. E essa taxa de adesão é nada mais do que a comissão desse vendedor autônomo. Então vale ficar esperto com a porcentagem que está sendo cobrada em cima disso. Temos também uma taxa que é o seguro de vida. Essa taxa, caso aconteça alguma coisa do tipo a pessoa chegou a falecer, sofreu algum tipo de acidente, o seguro vai cobrir os custos dela dentro do grupo. Tá certo, Diogo, já entendi as taxas, já sei como que é, mas beleza, eu tenho um consórcio. Como ele funciona a partir do momento que eu assino o contrato de adesão? Bom, a partir do momento que você assina o contrato de adesão, você faz parte do grupo e, logicamente, você vai precisar pagar as parcelas. O valor dessas parcelas pagas, a administradora do consórcio vai colocar num fundo, esse chamado fundo comum. Aí, mensalmente, a administradora realiza sorteios para saber quem do grupo vai ser o sorteado e vai levar aquela bolada toda. A pessoa que é a sorteada, ela é chamada contemplado. Quando essa pessoa é contemplada, ela tem o direito de pegar um documento com o valor total do consórcio. O nome desse documento é carta de crédito. Com essa carta de crédito, o contemplado vai até a loja e compra o bem que ele queria. Mas não necessariamente ele precisa comprar aquele bem específico. Já vou falar sobre isso. Uma forma também de você aumentar as chances de ser contemplado naquele mês é dar um valor a mais para a administradora para você ter mais chances de ser sorteado nas assembleias. Esse valor que você paga para a administradora para ela te dar mais chances de ser sorteado nas assembleias, esse valor se chama lance. Quanto maior o lance, mais chances você tem de ser sorteado no próximo mês.
Com essas informações, agora sabemos que são 3 formas de você obter sua carta de crédito. A primeira é sendo sorteado nas assembleias, então você vai precisar contar com a sorte, porque você pode ser sorteado no primeiro mês ou lá no último mês. Você pode dar um lance para você aumentar suas chances de ser contemplado no próximo mês. E você também tem a carta de crédito no final do contrato do consórcio. Logicamente, se você pagou as parcelas tudo certinho. Bom, de forma geral, o consórcio funciona dessa forma. Tá, Diogo, mas e aí? Qual que é a vantagem de você ter um consórcio? Existem algumas vantagens e desvantagens. A vantagem do consórcio é que você não paga juros. Na verdade, o que você paga são as taxas cobradas pela administradora do consórcio, como falei anteriormente. Aí vai de você encontrar um grupo específico que tenha umas melhores taxas. Outra vantagem é que quando você tem o documento, que é a carta de crédito na mão, você pode chegar na loja e comprar esse bem à vista. Então você negocia com o vendedor de uma forma à vista e ele vai te dar alguns benefícios. Provavelmente, se você negociar bem, você vai ter ali seu descontinho, você vai ganhar uns itens adicionais e tudo mais. Uma outra forma também, uma outra vantagem também do consórcio, que muita gente fala que isso daí é um tipo de investimento até. É você, na hora que você é contemplado, você tem a carta de crédito na mão, você não usar para comprar o bem, deixa ele na mão da administradora. A administradora geralmente coloca esse dinheiro para render. Lógico, você vai precisar ver no contrato de adesão os termos e ver mais ou menos quanto que isso vai render, se vai valer a pena ou não. No contrato de adesão tem que estar discriminado exatamente as regras que acontecem quando você tem a carta de crédito. Se você opta por não usar, no contrato vai explicar para você o que vai acontecer com o seu dinheiro. Outra vantagem também é que você tem a carta de crédito na mão, você não é obrigado a comprar aquele bem. Se você fez o consórcio de uma moto 0 km, por exemplo, você não é obrigado a ter a carta de crédito e ir lá e comprar aquela moto 0 km. Você pode optar por uma outra moto da concessionária. No nosso caso, a gente deu o exemplo de uma moto 0 km de 15 mil reais. Se você tem uma carta de crédito de 15 mil reais na mão, você pode ir na loja e negociar por uma moto até mais cara e voltar a diferença. Bom, o consórcio também tem as suas desvantagens. Quando você faz o consórcio de um bem específico, no nosso exemplo a gente usou uma moto de 15 mil reais 0 km, com o passar do tempo, vamos dizer que esse contrato dura 60 meses. No final de 60 meses, a mesma moto 0 km ela pode estar valendo mais de 15 mil reais, ela pode estar valendo 20 mil reais. Nesse caso, o que acontece? As parcelas também são reajustadas. A sua carta de crédito aumenta, mas as parcelas que você paga por mês também aumentam. E como a administradora do consórcio cobra em porcentagem em cima do valor da carta de crédito, a tendência é aumentar também as taxas da administradora. Quando você faz um consórcio de uma moto ou de um carro, o valor desse bem é pego como referência. Então, se ele aumenta, vai aumentar também a sua carta de crédito. Só que, consequentemente, as parcelas também vão aumentar. Lógico que enquanto você não tiver o bem. Quando você for sorteado, aí as parcelas ficam fixas. Podem não ser fixas também, depende do que está no contrato de adesão. Pode ser que a administradora venha a fazer uma correção nos valores cobrados anualmente, então é bom ficar de olho. Outra desvantagem do consórcio também é que você, quando entra num consórcio, você não sai com um carro ou você não sai com a sua moto. Você precisa esperar ser contemplado ou o final do contrato, para você ir lá na loja e comprar o bem que você queria. Então, se você tem pressa em comprar e sair logo com o carro e sair logo com a moto, o consórcio não é indicado para você. Nesse caso, eu optaria por financiamento. Financiamentos são parcelas fixas, mas você já vai sair com o bem da loja e já vai sair usando. Outra desvantagem também que eu vejo em relação ao consórcio é tomar muito cuidado com o contrato de adesão. Como isso varia de empresa para empresa, de consórcio para consórcio, é bom ficar de olho nesse contrato de adesão para ver quais taxas são cobradas e que forma elas são corrigidas. Se você faz um consórcio de 60 meses, por exemplo, com certeza nesse período esse contrato vai sofrer alterações de valor. Como eu falei anteriormente, se o consórcio ele é baseado no valor de um bem específico, se esse bem aumentar o valor das parcelas também vai aumentar. A questão é que só vai aumentar isso ou vai aumentar também as taxas, vai aumentar as taxas de administração, por exemplo, se vai ser anual ou não. E isso é bom você saber, para você poder programar melhor a sua vida financeira. Outra desvantagem também do consórcio é quando você quer sair do grupo. Quando você quer sair do grupo, você não vai receber total o valor das parcelas que você pagou. E dependendo do consórcio que você entrou,
Capaz que você receba o dinheiro sem a correção devida e também com as taxas já descontadas. Então, mais uma vez, presta atenção muito no contrato de adesão, isso é muito importante. Bom, com todos esses pontos levantados de taxas, sobre grupo, e aí, o que você acha? Consórcio vale a pena ou não? Muitas pessoas chegaram a me perguntar sobre o consórcio e falaram, eu acho que eu vou entrar no consórcio porque eu não consigo poupar e o consórcio vai ser uma forma de eu poupar de uma forma forçada. Muitos bancos, se não todos, oferecem recursos para você programar a transferência de dinheiro. Por exemplo, todo dia 5 cai o salário na sua conta. Você pode fazer uma programação dentro do banco, onde 10% desse valor já vai destinado para algum tipo de investimento e o restante você usa. Transferir uma porcentagem para sua corretora, isso também é uma forma de forçar a pessoa a poupar. Aliás, pode ter até bancos que oferecem esse tipo de serviço de uma forma gratuita. O consórcio é para pessoas que não têm pressa em adquirir o bem. Procure pesquisar o valor de uma parcela de consórcio e ao invés de entrar no consórcio, você poupar o valor dessa parcela, colocando em alguma renda fixa, renda variável. Lógico que eu preciso estudar um pouquinho mais sobre isso. Se você tem um contrato de consórcio que leva 60 meses e você vai pagar R$500 por mês e não tem dinheiro para dar um lance, compensa mais você pegar esses R$500 e investir esse dinheiro e depois de 60 meses você vai ter o valor do carro ou o valor da moto e um pouco a mais. Então é isso, pessoal. A regra do consórcio é basicamente isso. Lógico que eu dei o exemplo de moto, exemplo de carro, mas o consórcio é um grupo de pessoas que se reúne para comprar alguma coisa. E elas têm as suas regras lá. Cada consórcio tem sua regra, cada grupo tem sua regra. Assim como tem diferença entre consórcio de carro, tem de moto, tem de imóveis também. Consórcio de caminhão, tem vários tipos de consórcio. E ficar atento sempre no contrato de adesão. Olhe para esse contrato e olhe todas as entrelinhas dele. Tanto o valor das taxas que estão sendo cobradas, assim como valores de rendimento. Você pode não optar por pegar a carta de crédito. Você pode deixar isso na mão da administradora e ela pode fazer esse dinheiro render um pouco melhor do que uma poupança, por exemplo. E aí, você já participa de algum consórcio? Você está interessado em comprar, adquirir um consórcio? O que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, fala como que você entrou nesse consórcio, quais são as taxas que estão sendo cobradas, quais são os pontos positivos que você viu, quais os pontos negativos. Consórcio pode ser vantajoso para uns, pode ser muito desvantajoso para outros. Mas para quem realmente quer poupar, quer investir, consórcio eu não acho a melhor saída. Mas isso é opinião minha. Quero saber a sua. Coloca aqui nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês deem esse like aí maroto, ajude a divulgação do canal, compartilhe com seus amigos que estão interessados em adquirir um consórcio. E vocês, programadores, o que vocês acham de tudo isso? Será que bolou na cabeça de vocês aí alguma ideia de uma solução, um aplicativo que envolva consórcio? Se vocês tiverem alguma ideia, manda nos comentários aqui e manda no Instagram também, que no Instagram eu recebo lá os directs, os comentários nos posts. Será muito bem-vindo aí as sugestões e até dicas de algumas melhorias aí no canal. Agradeço muito que vocês chegarem até o final desse vídeo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!